O universo que você vive é uma mente. Ela é uma mente cósmica e você é uma pequena centelha dela. Vamos falar então o que é consciência, formas de pensamentos e o que tudo isso tem a ver com com a nossa chama, né? Vamos partir do princípio que nós somos isso, tá? Alma, corpo, mente, que esse corpo astral ela é a mente, então ela vibra, ela é a parte metafísica do que você é, tendo o seu corpo como a parte física, certo? E a alma, que é tudo e nada. Então vamos dar um zoom in no que acontece dentro da sua mente. Então você tem um subconsciente, né, que seria tudo isso aqui em conjunto, né, um subconsciente da qual está conectado com todas as coisas. E ela funciona como com todas as informações contendo nela. Ela é como se fosse a mente do universo, só que em pequena parcela, né? Dando um zoom in mesmo. Então, essa parte subconsciente, ela vai conter a parte inconsciente, que por enquanto, com o desenvolver da nossa mente, ainda está... a gente vem tendo um aumento, uma expansão da consciência. Então, o que o universo quer é essa expansão dessa mente, cada vez mais. Porque quando a gente expande a mente, a gente tende a voltar para o nosso... para a completude. Mas enfim, hoje vamos falar disso. Então, tem essa parte que é o inconsciente, tem essa parte menor que é o consciente, que é aquilo que você... Então vamos pensar na palavrinha consciente. A palavrinha consciente, ela traz um sentido de que eu estou tendo consciência do que acontece comigo. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e tudo que eu estou falando, eu estou tendo consciência do que eu estou falando. Mas quantas vezes a gente não fala, a gente fala várias coisas e a gente não presta atenção no que está falando. Então seria um prestar atenção, um dar um foco, né? Ter uma percepção focada naquilo que eu estou fazendo. Então isso seria consciência, uma observação, né? E aí, isso tudo são informações, né? Aqui tem todas as informações. E aí, quando a gente escolhe, quando a gente põe a observação, que é o efeito observador, que vocês podem procurar, né, na física quântica, quando eu me identifico com uma das informações, por exemplo, eu sou mãe, então eu me identifiquei com algumas informações e aí tem um ego, e aí eu transformo isso em matéria, eu realizo isso, né? Então vamos dizer que a nossa mente, ela cria, ela é um criador. E o grande universo, ele é Deus, né? Que seria a junção de todos essas pequenas mentes, né? Então vamos imaginar, vamos fazer a analogia do mar, né? Do oceano. O oceano é um grande, vasto lugar cheio de água, da qual pequenas gotas de água seria você. Se a gente começa a juntar gotinhas de água, vai virar o oceano, certo? E aí, o que acontece? É assim que funciona no universo. Então, nós somos essa centelha, né, dessa mente. E quando a gente agrupa, a gente começa a ter uma definição, né, uma criação do que eu estou me identificando, eu começo a formar pensamentos, né? Então, tudo isso acontece e tem uma assinatura vibracional. Então, tudo aqui tem vibração, né?
vamos dizer que tudo isso aqui tem consciência, né? Essas árvores têm consciência, essa água tem consciência, e para ter consciência tem que ter a memória, porque são pequenas informações que se transformam em memória. Eu tenho esse livro aqui para explicar para vocês mais ou menos. Esse livro aqui. Muitas das coisas ele fala aqui. Então aqui, David Wilcock, a chave da sincronicidade. Acontece o seguinte, que ele explicou que teve uma pesquisa científica da qual existe o DNA, né? E aí eles colocaram DNA e colocaram fóton no DNA. Daí eles retiraram o DNA e aí o fóton ficou ali no formato do DNA por 20 a 30 dias, mais ou menos. E depois desapareceu. Então, o que isso nos traz de informação? De que qualquer coisa que eu tô falando aqui, pensando, tá dando eco. Ele tá se espalhando pelo ar. Outra pessoa, vamos supor, uma pessoa aí que está do outro lado, que está buscando esse tipo de informação, ele vai captar e ele vai acessar a minha consciência. Então é a consciência da qual eu estou aqui neste momento, criando esse vídeo aqui. Vocês vão conseguir acessar a minha consciência, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, pelo menos nesse sentido do que eu estou falando aqui. Então, a consciência seria, mais ou menos, um vasto e um grande universo de possibilidades informacionais. Seria o Akashic Records, né? Seria uma biblioteca de informações e das quais elas estão flutuando por aí. E aí você vai e pega essa informação. E aí você põe o efeito observador e ela se materializa, né? Então, por isso que você vê que no efeito observador, que é uma pesquisa que eles fizeram para entender se a luz se era onda ou se era prótons, acho que é isso. E aí, quando, então a luz é ondas, mas quando põe a observação ela se transforma em próton. É prótons, eu acho que é. Se não for, eu corrijo aqui. Mas enfim, então, o que acontece? É mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais ou menos quando o Neo do filme Matrix, gente, aquele filme é perfeito. Ele tem mensagens subliminares das quais eu não tinha nem noção e que hoje em dia eu entendo muito mais, né, assistindo o vídeo, né, da Matrix. Então, quando ele vê aquelas informações verdes da quais ele vê através da matéria, ele está vendo esse grande e vasto lugar cheio de informações, que é praticamente um sistema. A gente vive dentro de um sistema, talvez é um computador. Mas isso não é a questão aqui. Então, para vocês entenderem, então a consciência seria aquelas probabilidades informacionais da qual eu boto foco. E quando eu boto foco, eu transformo em realidade. Agora, como a gente não vive apenas conscientemente, existe grande parte inconsciente, da qual, inclusive, o que o universo quer com a gente aqui, como objetivo dessa vida aqui, é expandir essa parte inconsciente. Por que disso? Porque ele está experimentando a si mesmo. Então, é mais ou menos o espelhamento da infância. A infância, o bebezinho, ele vai pegando informações e pegando informações, e aí ele começa a se separar do outro, ele começa a ver ele como um ser separado, só que ele não deixou de ser em união com as outras pessoas, mas ele começa a vivenciar ele com todas as informações que ele recebeu e da qual ele teve experiência, né? E da qual ele se identificou. Então, identificação é um grande
pré-requisito para a manifestação. E a partir do momento que você se identifica mais com uma coisa e menos com outra, você começa a manifestar aquilo da qual você se identifica mais. Então, quando isso acontece, quando o bebezinho ele vai e ele começa a se destacar e a se ver como outro, já tem o primeiro trauma, porque na verdade já temos o primeiro trauma de quando a gente desce, porque nós somos essência e a gente, quando vai descer aqui na Terra, há um trauma já, né? Mas isso não é assunto para esse vídeo, então vamos entender do bebezinho. Então o bebezinho ele tem um trauma e que não deixa de ser dolorido. Então o que acontece? Então ele tem esse subconsciente da qual tem todas as informações e ele há um trauma, ele há um split na consciência dele e a parte que ele observou e que ele se identificou se torna consciente e a parte que ele suprimiu, ele negou e ele não quer saber, né, se torna inconsciente, mas não deixa de afetar ele. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então mais ou menos a consciência, então seria esse oceano. Agora eu vou pegar sempre água, gente. Sempre pensa na água para você entender mais ou menos a consciência, né? Então a gente pode dizer que a água tem muitas informações, mas assim, as arvorezinhas, os animais, todos eles, a areia, as pedras, aquelas pedras do canyon bem antigas, eles tudo tem história para contar. Com certeza, eles têm consciência. Então tudo tem consciência. Então vamos olhar isso aqui, que é o meu desenho. Então como que ficou? A junção de todas as informações, ela é única, né? Mais ou menos. Isso, ela é única. É como se fosse uma rede de probabilidades. Então você vai pensar no universo como uma rede de probabilidades. E que quando ela está fragmentada, ela se tornam pequenos balãozinhos, né? Esse olhinho que eu fiz aqui, ele representa a nossa observação. Então, quando eu coloco a observação aqui, eu já começo a fragmentar. Então, tem a observação e tem os balãozinhos inconscientes, da qual vai me afetar, vai agir sobre mim, né? Então, da qual eu não vou ter noção de que isso está agindo. Então, como é que isso funciona? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô tão acostumada, sei lá, ir pro meu trabalho que eu pego o meu carro e vou direto para lá sem nem pensar. Então, quando eu faço isso, aquela ação, ele se torna automática, né? Então, aquilo que eu aprendi várias vezes, ela vai se tornar automático para mim. Então ela se torna inconsciente, você não precisa pensar para fazer. Então, muitas das vezes então você vai às vezes acessar informações da qual você se identifica, se conecta. Então eu preciso me conectar. Então você tem que pensar que isso aqui é como se fosse umas ondas, frequências de rádio da qual eu me conecto. E tem tudo a ver com a minha identificação. Tem tudo a ver com a minha identificação, né? Então, então vocês percebem nesse meu desenho, quanto mais identificado com algo, menor é a minha percepção sobre a minha mente, né? Então, quanto maior, então é como se fosse a lente da câmera ali, né? Então, quanto mais luz, e aí eu consigo ver o meu mundo inconsciente, meu mundo consciente. E quanto menos luz, eu só consigo ser, né, algo. Então, então o que acontece? Quando então nós somos e nós criamos as coisas e nós estamos identificados com alguma coisa, as outras coisas não deixaram de acontecer. E aí nós vamos falar sobre isso, porque aí eu vou falar sobre a formação desse ego no vídeo que vem, né? Vai ser no
sem ser no próximo, no outro vídeo ainda. E aí, vou falar agora sobre a memória. Então, tudo isso se transforma em memória, como essa questão do DNA da qual ele fala, né? Então, o DNA, se você for ver, são informações que você contém e que aquilo se transforma em algo, no caso, biológico, né? E nós temos isso de formas mais amplas, né? Então, a gente acaba que materializa as coisas. Mas dito isso, então, todas as coisas, às vezes, elas estão no ar, né? Elas estão por aí. E aí e como o tempo, aí nós vamos dizer um pouquinho sobre o tempo. Como o tempo, ele é atemporal, ele não é linear, vamos dizer assim que quanto mais pessoas... Não, peraí, eu tenho que falar sobre isso primeiro. Então, vamos pensar sobre o pensamento. Então, eu crio, de acordo com essas informações, me identifiquei e eu crio automaticamente uma assinatura vibracional e não só não só a assinatura vibracional, mas como também gera pensamentos, né? Então, ela gera sentidos. E aí, o que acontece? Elas ficam no ar. E aí, quem falou sobre como que começa essa questão do pensamento? Napoleão Hill. Ele fala sobre o ritmo hipnótico. Então, quanto mais eu penso algo, mais ele se transforma em ritmo hipnótico e ele transforma, né, em uma assinatura vibracional. Então, isso se torna essa vibração e você se conecta com ela, né? E aí, o que acontece? Você começa a falar, e se você não prestar atenção no que tá falando, ela se torna inconsciente, tá? O Jung nos mostrou que acontece que nós temos o inconsciente coletivo. Então, e nós temos os estudos da física quântica que fala sobre o emaranhamento quântico. E quando acontece esse emaranhamento quântico, então a gente se conecta com outra pessoa. Então isso está acontecendo. Como a gente não tem noção do nosso eu vibracional, a gente não percebe isso acontecendo, mas estamos o tempo todo trocando informações telepaticamente. Só que você está inconsciente porque você está identificado no seu papel. Então você não percebe essa telepatia. E inclusive aquela brincadeira fala que a gente aprende por osmose. Sim, nós aprendemos porque a gente consegue acessar informação um do outro. Então o Jung nos trouxe essa informação, então ele chamou isso de inconsciente coletivo, né? Da qual a gente tem acesso a informações das outras pessoas, né? E isso são agrupamentos de informações. Então pensa, a cultura, a comunidade, ela geralmente tem um padrão de pensamento em comum. Então aquelas pessoas pensam mais ou menos igual, né? Tá certo que tem fragmentos, né, de como eles pensam, né, pequenas diferenças, mas que se você juntar, a maioria pensa muito igual, então se torna uma comunidade, né? E aí então se agrupou, né? Então um fragmento aqui, ele vai se juntando um fragmento aqui, vai se juntando e ele se agrupa, então aquela comunidade ali vai pensando igualzinho, né? E vai havendo essa troca de pensamentos. Então, e aquele país, aquela comunidade, ela começa a ter uma vibração. Então, todos os lugares que você for tem uma vibração, né? Então, você pode ver que quando você vai numa favela, numa coisa assim, o padrão você vê pelo padrão. Então o padrão de como é a arquitetura, digamos assim, o projeto do lugar já nos traz muita informação de como as pessoas ali pensam. Tá, então isso é a formação
de pensamento. Então, eu torno aquelas informações identificadas em uma vibração e aquele local ele vai começando a criar e a criar e a criar. Então, você tem que pensar que tudo isso aqui foi criado antes, né? E aí, eu vou voltar no tempo. Então, como muita gente pensa que o tempo é linear, a gente vive essa realidade. Então, a gente vive o tempo linear porque muitas pessoas pensam. Só que tá havendo uma mudança, né? Então, eu tô trazendo aqui nova mudança. Várias pessoas estão trazendo, né? Então, a gente tá começando a perceber que o tempo, ele não é linear, né? E ele tem várias dimensões, né? E passa diferente, tem influências diferentes em cada dimensão. Então, vamos supor que o exemplo que eu fui para o espaço e vocês ficaram aqui. Aqui passou 50 anos e lá passou 5 dias para mim. Eu voltei, vocês estão tudo velho e eu tô novinha. Então, o tempo, ele vai ter influência diferente. Portanto, vai ter influência gravitacional diferente também. E essa influência gravitacional, que é o que traz para você a lei da atração, né? Que traz para vocês as coisas. Então, eu estou explicando já assim, bem mais para frente, esse nível de consciência, como é que funciona. Então, tudo é organizado de acordo com o nível de consciência. E o despertar que vocês estão é o despertar para que isso está ocorrendo. E o que tem isso a ver com chamas gêmeas? Então eu trouxe aqui para vocês. Somos fragmentos, né, de uma alma. Então cada um tem sua mente, certo? E ela tem polaridades. Então a gente vive aqui em polaridades. Lembra que eu disse para vocês, a força gravitacional, ela tem uma influência e o tempo também. Então tudo isso tem a ver com essa parte de polarização. Então a mente, ela é polarizada. E aí eu vou explicar mais ou menos no vídeo que eu vou explicar sobre o ego, como é que isso funciona. E aí nós compartilhamos uma mente. E aí você que está aí me assistindo, geralmente é o que busca informações, é o DF. Não quer dizer que o DM não busque, talvez busque também, mas é assim que a gente separou, certo? E DM, sempre o positivo vai pro negativo. Então você é que sempre está mandando informações para eles, apesar de que eu acho que há uma troca de informações que não é somente nós para eles. Eu acredito que tem deles para nós também. Não sei. Mas foi assim que eu aprendi, que o positivo vai sempre para o negativo, porque quando a gente está pensando neles, eles correm. Então, quando isso ocorre, é porque a gente está polarizando essa estrutura, a gente está polarizando. Então, essa mente, ela está polarizada, só que ela está se tornando consciente de si mesmo. É isso que está ocorrendo, tá? Essa mente está tendo conhecimento de si mesmo. E quando a gente vai quando a gente vai meditando, a gente consegue acessar a transcendência dessa polaridade. Então a gente sai, é o famoso sair da Matrix. Então eu saí da Matrix e eu consegui acessar essa rede no universo de probabilidades que Napoleão Hill chamou de inteligência universal. Então você vai agir de acordo com o que você é, alma, com essa. Você tá em 3, só que você deu um split, você achou que era só esses 2. E aí você tá aprendendo que você... E no início havia sido um split que até a gente ter conhecimento da mente foi um longo tempo. Até então era só corpo, né? Então teve o desenvolvimento da linguagem, até a gente chegar no momento que a gente está hoje. E aí
agora nós temos conhecimento dessa alma. E aí a gente vai começar a agir como 3 partes, entendeu? Nós somos em 3 partes aqui nessa terra. Então, quando você vai mudar a sua consciência, você vai sair da consciência dessa fragmentação e aí você vai começar a acessar essa consciência. Então, isso que tem a ver com chamas gêmeas. Então, consciência é isso, esse ato de eu entender sobre mim. Eu imagino que é você tá observando você, e aí tem um observador que está observando você, e você tem um observador que está observando você. Então, sempre tem essa pergunta, entendeu? Tipo, quando você tiver, inclusive, querendo muito sua chama, você tem que se perguntar, quem é que tá querendo a chama? Porque eu sou a chama já, entendeu? Então, essa é a pergunta. Então, você vai começar a agir e vai mudar a percepção, porque mudança de percepção, você consegue acessar as dimensões, que tudo tem a ver com a percepção e que tem a ver com os sentidos. Então, aqui na Terra, onde nós estamos, são os 5 sentidos. Só que para transcender, a gente tem que usar mais o 6º sentido. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que é consciência. Então, na verdade, só para terminar, a gente observa essa mente, a gente começa a ser o observador, né? A gente começa a ser esse observador. Já transcender a mente, então a mente ainda é o observador. A transcendência da mente, ela é presença. Ela não tem julgamentos, entendeu? Então ela sai dessa nuvem dessa consciência, você transcende as consciências, entendeu? Só que você atinge a consciência da transcendência, digamos assim. Então é mais ou menos uma presença, você vai sair da sua personalidade, você vai sair do seu ego e você vai começar a expandir. E aí você vai começar a ver as coisas pelas que elas são. Então eu fico por aqui. Até a próxima.